Bom, o nosso entrevistado de hoje é o ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda. E vamos conversar exatamente pela sua atuação enquanto ministro da Fazenda. Foi o ministro da Fazenda que realmente implantou o Plano Real, que está completando agora 30 anos. Doutor Ciro, muito obrigado pela sua presença. E eu começo perguntando ao senhor, como é que o senhor chegou ao Ministério da Fazenda, renunciando o governo do Estado do Ceará? Eu agradeço a você a oportunidade, Edson, porque nós precisamos refletir, porque o real é uma obra inacabada. E boa parte dos mais graves problemas que o Brasil vive hoje na sua economia devem-se à interrupção da agenda que estava pensada lá atrás, e porque o real era uma iniciativa muito séria, mas muito precária. Então, deixa eu lhe dizer como é que foi. Nós, quando acabaram as eleições de 89, nós, o PSDB, entramos numa grande disputa interna. Os paulistas, Mário Covas, Franco Montoro, Serra, queriam acabar o PSDB e fundir de volta com o MDB, que era presidido pelo Quércio. Só para você ter uma ideia, os mais jovens não sabem quem é, mas assim, era a expressão mais dramática, não vou falar de palavra mais dura, porque ele já está morto, não pode se defender, mas era uma coisa absolutamente chocante, e essa era a razão, inclusive, da interrompida e fundada do PSDB. Pois bem, e nós, o Tasso morando nos Estados Unidos e eu aqui, governador, entendíamos que a tarefa do PSDB era construir uma alternativa para o Brasil. E entramos em choque. Ganhamos as eleições para a presidência do partido com o Tasso Gereissati. Nasce aí o Real, não com esse nome. Então, o Tasso, presidente nacional do PSDB, comigo, governador, que era o único governador do partido, montamos uma equipe sob a liderança do Tasso para preparar um plano econômico para a candidatura do Tasso Gereissati à presidência do Brasil em 94. Não se falava aí em Plano Real? Não tinha esse nome. Era um plano econômico cuja tarefa primordial era estabilizar a economia. Era acabar com a superinflação, que chegou até 87% no único mês. Nós estamos falando agora dessa grande surto especulativo que nós estamos assistindo hoje no Brasil, porque a inflação sai de 3,5% para 3,60%. Nós tínhamos 84% de inflação no único mês, só para você ter uma ideia da tragédia. E então nasce aí a origem da minha chegada ao Ministério, é um pouco porque eu estava na origem da formulação política e, com o apoio dos técnicos, da formulação do projeto do Plano Real, que era a base da candidatura do Tasso Gereissati à presidência do Brasil. Como eu vou acelerar um pouco para não ser muito comprido, acabou que o Fernando Henrique foi convocado para o Ministério da Fazenda, pelo Itamar, contra a vontade dele, que não aceitou. O Itamar mandou rodar o Diário Oficial, ele em trânsito de Washington para o Brasil, ele era ministro das Relações Exteriores, e o Fernando Henrique, desesperado, não entendia patavina de nada de economia, e vivia nesses frufru de diplomacia, de vinhos e discursos, etc., pediu socorro ao Tasso. E o Tasso, então, monta a equipe e transfere a equipe quase à força. Nenhum deles aceitou. Nenhum deles. Agora eu vi o Baixa dizendo aí que o Covas que o convenceu. O Baixa foi se integrar da equipe, eu rodando, nós tivemos uma reunião com todos eles na casa do Sérgio Machado, então senador, ou sei lá o quê, enfim, essas coisas se misturam um pouco na minha cabeça, a memória de 30 anos, mas enfim, essa reunião estava ali e nós conseguimos convencer, meio que na marra, todos eles, menos o Baixa. E o Fernando Henrique saiu para tomar posse e eu botei o Baixa no carro e saí rodando pelo Lago Sul de Brasília e mostrei para ele que era um gesto absolutamente impossível dele não aceitar pela gravidade do momento que nós estávamos vivendo, porque nós já estávamos dentro. Agora a responsabilidade era nossa e pagaríamos por não resolvê-la bem, lamentando que o Tasso é que ia ter a condição política, eleito presidente, de fazer. Pois bem, então eu tenho essa centralidade, participamos das formulações todas e depois essa equipe se reunia permanentemente para discutir as oportunidades, as conveniências, os riscos, etc, etc. Nesse ínterim, o Fernando Henrique dá uma rasteira no Tasso, que foi a maior rasteira que eu já assisti. Antes da gente lançar o Plano Real, ainda em 93, Fernando Henrique não se elegeria deputado federal por São Paulo, porque não tinha voto para isso, vendo o potencial eleitoral do plano, e esse é o grande desastre que acontece, resolve quebrar o caminho do Tasso, a ingratidão aí e a traição de novo. Ele tinha muita força no PSDB, né? O PSDB era paulista praticamente. Não, mas nós tínhamos o controle do PSDB. O Tasso é porque não quis resistir. Foi a única vez na vida que eu briguei com o Tasso.
porque eu achava que ele não podia abrir mão disso, não podia aceitar essa coisa. Depois eu contei essa história para muita gente, estou contando agora na minha newsletter e tal, e vou fazer um livrinho sobre os 30 anos do real, para as pessoas terem documentado isso, porque tem muita mentira até hoje, não é nisso. A mais grave mentira é o esforço profissional de desmoralização do Itamar Franco. Se não fosse o Itamar Franco, nós não teríamos o Plano Real. Estou lhe dizendo com segurança absoluta do que eu estou dizendo. E o Fernando Henrique via no Itamar Franco, que deu a ele essa oportunidade, o grande adversário da tese da reeleição. Então cuidou de desmoralizar o Itamar, subtrair para si a paternidade do real, e quem bancou de fato o real politicamente foi o Itamar. Foi o primeiro e único presidente do Brasil que enfrentou o oligopólio financeiro que dá as cartas no país. Então eu ficava ali nesse leve trás, governador, ajudando a contar, montar a equipe, discutir. Então eu sabia muito intimamente o que era o plano. Tinha ajudado a formulá-lo e tal. Quando o recupero cai no escândalo das parabólicas, eu ligo para o Itamar para encarecer a ele que aceitasse um pedido de desculpas do recupero e reconduzisse o recupero ao plano, que o plano já começava a fazer água, morrendo das mesmas doenças, vamos conversar sobre isso, que lá atrás mataram o Cruzado Novo, enfim, todas as tentativas anteriores. Porque a inflação no Brasil, ao contrário do mundo e dos manuais de economia, não era uma doença da moeda, era uma negociata. Era um imposto Robin Hood às avessas, que tomava do pobre para levar para o Estado, para o governo, era uma tributação, e os ricos, os banqueiros especialmente, lavavam a burra, ganhando dinheiro com aquilo que corroía o salário da população trabalhadora, assim como os crediaristas, etc, etc, etc. Isso continua vivo hoje, por causa da taxa de juros, não mais por causa da inflação. E isso tem a ver com o real e com vamos dizer, a interrupção da agenda que tinha sido planejada por politicagem das elites brasileiras a partir do Fernando Henrique, mas replicada por todos esses sucessores dele. Então, repare, quando o recupero cai, eu peço ao Itamar para perdoar o recupero, o Itamar me ataca e diz, não dá para perdoar, eu sugeri o nome do Baixa, do Malan, o Itamar disse que não sei o que e tal, e me surpreendeu dizendo, eu estava pensando em convocar o governador do Ceará. Foi convocar o governador do Ceará. Eu disse, mas eu não posso, eu estou aqui já com a minha sucessão em marcha e tal. Eu disse, não, é uma convocação para o Brasil e tal. Eu pedi um dia para pensar, recusei, isso sexta-feira. Quando foi domingo, a equipe toda anunciou que ia embora, o Plano Real começou a fazer água, o mercado ia abrir segunda-feira já desastrado, então a coisa virou salvação da pátria. E eu que tinha consultado o Tasso, que era contra a minha ida, e o meu pai, que era contra a minha ida, por razões iguais. Diziam eles, se der tudo certo, não foi você que fez. Se der tudo errado, como tudo indica que vai dar, você vai ser o responsabilizado por isso. E aí eu liguei para o Itamar e disse para ele, olha, eu para consertar a coisa eu preciso fazer isso, enfrentar o PMDB, enfrentar os políticos, enfrentar os bancos, enfrentar os cartéis, enfrentar o sindicalismo de São Paulo, que tinha o que eu chamei de coalizão inflacionária, porque eles se acertavam com as grandes multinacionais, reindexavam o salário e empurravam isso no preço. E eu dizia na época, o grande líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, que com o dinheiro que ele ganhava como metalúrgico do ABC, qualquer classe média entraria pela porta da frente do Náutico Atlético Cearense, tamanha a diferença de renda de São Paulo para nós outros. E aí o Itamar disse, sim, eu quero que você venha encarar mesmo, e aqui para nós. Eu fui assumir, já no primeiro dia eu sentei o pé, e o primeiro gesto já foi o desfazimento dos cartéis. Sabe essa medida de isentar $50 de importação? Eu que fiz. Caiu agora, 30 anos depois, eu que fiz. Por quê? Porque a inflação, sendo um tributo, na hora que você para ela, vira renda. E o povo, pensando que aquilo é molecagem, como tinha sido todas as outras, vai para o consumo imediatamente. E a produção não dá acompanha. Resultado, começa fila, deságio, desabastecimento, aí o Sarney mandou laçar boi no pasto, gente fechava a porta do supermercado cantando hino nacional, essas maluquices todas. E dessa vez a gente não ia falhar. Então eu fiz o quê? Um choque de oferta. Até $50 estava isento de imposto e abria a importação, porque a indústria brasileira estava 100% ocupada, 3 turnos e ainda assim faltava produto. E aí quebrei o cartel. Começou quebrando o cartel, depois quebrei o sistema, na data eu fiz a intervenção do Banesp e do Banesp, pronto. Aí eu era o garoto prodígio da política brasileira, o gênio, o cara que é exemplo de administrador, não sei o quê, virei o bandidão, o pavio curto e tal, porque a elite financeira, os ladrões do sistema financeiro, lá como hoje, assaltavam a pátria brasileira completamente. Pronto, foi assim que eu virei. O que girava na cabeça de um jovem governador do estado, 30 e poucos anos, né?
pensar em renunciar uma parte do mandato para ser ministro? Eu não aceitei. A vaidade... Eu não aceitei. Veja bem, Edson, eu já tinha dominado a minha vaidade porque eu muito precocemente fui deputado estadual com 25 anos. Em 5 anos você passou Isso, em 3? aí fui prefeito de Fortaleza, o mais jovem prefeito da história. Eu não tinha inteirado 30. Pois eu fui o governador mais jovem da história do Brasil. Até hoje ninguém tomou o meu recorde. Eu fui eleito pelo povo cearense com 32 anos de idade. E eu pensei, caramba, eu não vou transformar a política em meio de vida. E aí eu resolvi ficar no governo, não tinha reeleição, não disputei reeleição, depois quando ela apareceu, nunca mais quis voltar e resolvi parar, sabe, para voltar a ser um cidadão comum. Aí eu já tinha feito algumas loucuras desse tipo. Loucura não, eu tenho orgulho disso. Eu, eleito governador, não fui morar no palácio. Fiquei morando numa casa alugada da dona Daurinha Torres de Mello, ali na Oswaldo Cruz, porque eu sempre fui classe média, eu não queria que meus filhos crescessem naquele ambiente de mordomia que está aí hoje. Então, as pessoas, hoje o paletó do governador, a comida do governador, as lagostas, não sei o quê, tudo pago pelos povos pobres do Ceará. E eu achava errado. Depois eu, como fui muito rápido, deputado, prefeito, governador, implementei 3 aposentadorias que me dariam hoje quase R$80 mil por mês. E eu não aceitei receber, renunciei. Porque eu sou assim, eu sou um homem de vida pública, eu não tenho interesse em coisa. Então não foi vaidade, foi o desafio em que eu não tendo aceito, por o aconselhamento do Tássio e do meu pai, e no domingo a coisa se transformou. O Itamar me liga de volta dizendo que era o país que estava, e o Fernando Henrique me liga de Porto Alegre, desesperado, porque o Itamar tinha dito que se eu não aceitasse, iria nomear um economista mais conservador chamado Paulo Rabelo de Castro, que é até meu amigo. Eu estou contando isso recentemente, nunca devassei isso, mas isso é história. E nesse caso a equipe toda estava indo embora, ou seja, fim do Plano Real. Aí, caramba, só aceitam se for eu, aí já mudou de figura. É o meu país que está precisando. Então, pouco importa o risco, eu vou lá, vou tentar resolver a parada. Deus é tão grande que eu saí de lá com os números mais generosos da história do Brasil. O país crescendo a 5%, desemprego a 4%, metade do que é hoje. Superávit, estão falando de superávit, eu produzi o maior superávit, a maior sobra de dinheiro entre o governo arrecadador da história do Brasil. Ninguém nunca chegou nem na metade do que eu fiz. Doutor Ciro, qual foi a primeira cédula do real que o senhor assinou? No dia que eu cheguei, tomei posse no dia 7 de setembro de 94, e aquele dia já eram todas as emergências. Então, o que eu fiz? Estava acontecendo no Rio de Janeiro a reunião do Grupo do Rio, que eram os chefes de Estado. E o que estava matando o real é que tinha matado todos os outros planos. Era como a inflação era uma montanha de dinheiro que o governo tirava do povo, que os barões tiravam do povo, no dia que se acaba a inflação, esse dinheiro fica na mão do povo. E o povo vai imediatamente ao consumo. A indústria produzindo a 100%, trabalhando 3 turnos de noite e tal, não dava vencimento. Resultado, se tinha mais gente querendo e podendo comprar do que coisa ofertada, inflação sobe. Tinha já generalizado. Só para você ter uma ideia, no mês de agosto, que antecedeu a minha posse, a inflação foi 3% no mês, já no real. Então as pessoas esqueceram isso. E eu digo, ou eu resolvo essa parada agora e não tem que esperar. Já tinha dito ao Itamar. O que é que a gente tinha de política industrial? Para saber como é que eu fazia uma abertura comercial para trazer de fora do Brasil aquilo que estava faltando aqui, e eu não deixar os preços aumentarem, sem causar nenhum prejuízo, porque a indústria estava 100% ocupada, o desemprego estava no nível mais baixo da história brasileira. O que eu fiz? Eu fiz então essa medida provisória dos R$50, que acabou de cair agora com o Lula, eu que fiz, 30 anos atrás. Por quê? Repare, hoje é mais grave ainda o argumento. O rico, quando vai para os Estados Unidos, tem uma cota para trazer sem imposto de $1.000, e só no Brasil chega no free shop e tira $1.000 sem pagar imposto. E o pobre vai comprar uma porcariazinha qualquer, uma bugiganga pela internet e tal, vai pagar imposto agora para proteção. Ok, está tudo certo, a indústria brasileira está morrendo, mas repare como as coisas são no Brasil. A isenção para os ricos continua intocada. Isso é no governo do Lula. Mas voltando então à história. Como a inflação era isso, já tinha começado. Então, o que eu fiz? Peguei um estudo que a gente vinha fazendo, que era a tarifa externa comum do Mercosul. Nós combinamos, Argentina, Brasil, Paraguai naquela data e Uruguai, que nós íamos fazer uma única tarifa. O que é que a gente vai cobrar de imposto de produto que vem de fora da região? Isso mais ou menos tinha levado algum tempo para amadurecer. Então, cimento era um cartel no Brasil, você podia baixar a tarifa de importação para quebrar o cartel e o cimento não ficar tão caro artificialmente e tal. E fomos fazendo. Então, eu peguei essa técnica naquele dia e fiquei indo e vindo para o Rio de Janeiro.
num jato da FAB, levando para o Itamar assinar. A turma esquece, se não fosse o Itamar, não tinha real. Vou dizer de novo. Levando, então o Itamar topou, assinou, e eu, naquele primeiro dia eu já sentei o pé na questão da oferta. Então, opa, os cartéis já levaram a primeira pancada. E eu terminei, meia-noite, reunindo os funcionários da Receita Federal que estavam em greve, e o primeiro item da pauta era serem recebidos pelo ministro, que se recusava a receber. Eu não entendo isso. E aí eu pensei, olha, eu não sou patrão de ninguém, estou indo e vindo para o Rio de Janeiro, tem coisas mais graves e urgentes, mas eu faço o seguinte, meia-noite vocês topam? Topam. Meia-noite eu estou de volta em Brasília e eu recebo vocês. Aí recebi, e naquela noite eu disse, ó, vamos acabar com essa greve aí, eu não sou patrão de ninguém, estou assumindo agora, eu quero um crédito. Eu vou defender vocês para o meu patrão e vou defender o meu patrão para vocês. E vamos conversar e achar o caminho. Naquela noite acabou a greve. Naquela noite mesmo, eles me deram o crédito de confiança. Até hoje eu sou muito bem querido, porque eu consegui fazer o plano de carreira da Receita Federal Brasileira. Isso no primeiro dia. Aí no segundo dia comecei, reunião da equipe, e aí, Edson, era um negócio absurdo. Era assim, uma banda da equipe só gênio. Pécio Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa, Winston Frist, era Gustavo Franco, jovem, estava chegando agora na equipe. Enfim, esses aí eram gênios técnicos. Mas sentava na mesa, a metade dizia, ou se a gente não for correndo para o norte, o mundo vai se acabar. Eu vou dizer assim, desculpa, ministro, a gente tem que ir para o sul, devagarinho, e eu tinha que resolver. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, extremamente arriscada, mas eu olho para trás e tenho muito orgulho de ter servido ao meu país. Qual foi? Então, a primeira data foi naquele dia. Naquele dia, por gentileza, eles trouxeram as placas do Banco Central, e na época eu assinei a cédula de R$1, de R$5 e de R$10.